Eu queria começar esse segundo vídeo sobre literatura fantástica, dedicando esse vídeo ao subgênero da fantasia. O subgênero da fantasia é aquele tipo de literatura fantástica em que provavelmente os elementos de fantástico estão mais visíveis, são mais perceptíveis. As origens da fantasia são muito remotas. Acho que são, dentro do gênero de literatura fantástica, são aquelas obras que têm antecedentes mais antigos, porque a gente vai encontrar fantasia em mitos e lendas de povos antigos, em toda uma tradição de literatura oral, na mitologia greco-romana, mitologia egípcia, mitologia celta, e numa forma de literatura que muitos de nós conhecem desde a infância, que são os contos de fadas. Elfos, bruxas, sapos que se transformam, tapetes mágicos, centauros, duendes, fadas, seres elementais. O elenco da literatura de fantasia se destaca pela aparência notável dos personagens, uma aparência fora do comum, ou pelos seus poderes, ou então por ambos. Às vezes o personagem tem uma aparência diferente, uma aparência fora do comum, né, do normal, e tem capacidades, talentos fora do normal. Mas a linha que separa fantasia de terror pode ser muito tênue. Existe uma mescla em boa parte da literatura de fantasia que acaba tendo uma ligação, quando não uma mistura que fica muito difícil de você separar onde termina a fantasia e onde começa o terror. Por exemplo, numa lenda dentro da mitologia greco-romana, que é a lenda de Eros e Psique, que é uma das histórias de amor mais antigas que se tem notícia, e aliás muito bonita, existe já uma tradução integral da lenda. Eu não estou com o livro aqui, mas eu já tive a oportunidade de ler, feita pelo Ferreira Goulart, direto do latim. E quando você lê não apenas o resumo, mas lê integralmente a lenda de Eros e Psique, você percebe que além de todos os elementos de fantasia, você vai ter também muito claramente, em certos momentos das peripécias da história, elementos de terror. Para quem quiser um exemplo mais contemporâneo, quem leu os livros da série ou viu os filmes baseados nos livros da série, Harry Potter, em um dos livros, existem outros, mas particularmente no quarto livro da série, Harry Potter e o Cálice de Fogo, a gente tem pelo menos uma cena de terror, que é a cena em que aquele que não deve ser nomeado ressuscita. Você lê a série e percebe que ela é muito marcada pela fantasia, mas nesse livro e em alguns outros momentos dos livros da série, especialmente caminhando para o final, né, mais para o final da série, o elemento de fantasia continua presente, mas o elemento de terror vai se tornando cada vez mais marcante, mais forte. Eu queria citar alguns clássicos de literatura fantástica do subgênero de fantasia, porque existem alguns clássicos que são muito comentados e muito adaptados para o cinema, para a televisão, para quadrinhos, para graphic novel. Então, às vezes nós conhecemos a história, mesmo sem ter lido, e às vezes nós conhecemos até detalhes da história, de tão famosos que são. Um deles é esse aqui, Viagens de Gulliver, do inglês Jonathan Swift. Essa é uma edição minha de família, que eu herdei da família, é muito antiga, a grafia ainda é antiga e é uma tradução portuguesa, do editor Ferreira e Oliveira. Ainda está com uma grafia antiga. Viagens de Gulliver é do Swift e foi publicado em 1726. Em 1865 saiu esse aqui e a gente nem acredita que é tão antigo. Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll.
na década de 50, já no século 20, a gente tem essa série. Existe um livro só com os 7 volumes, mas eu tenho volume por volume, e eu só estou mostrando alguns para poupar tempo. Que o irlandês C.S. Lewis escreveu durante toda a década de 50. Não escreveu na ordem em que a gente lê a história, mas foi escrevendo os 7 volumes ao longo da década de 50, de 1950, as Crônicas de Nárnia. E existe um autor, enquanto eu estava fazendo pesquisa para esse vídeo, para colocar mais coisa, aprofundar um pouquinho, que alguns estudiosos consideram como um autor de livros de fantasia. Eu nunca pensaria nisso. Quando penso nesse escritor, eu nunca penso nele como um autor de fantasia. Mas alguns críticos, eu tive pesquisando, consideram. Esse autor faleceu e as suas obras mais importantes, mais comentadas, foram publicadas depois da morte dele. E para vocês terem uma ideia, num dos seus livros considerado de fantasia, o herói, logo no primeiro capítulo, é preso, sofre um processo e no final do livro ele é executado. E não se sabe, ele não sabe e nós não sabemos por quê. No outro livro dele, também publicado póstumamente, o personagem principal, que é chamado apenas de Sr. K, vai até um vilarejo que é dominado por um castelo. E ao longo de todo o romance ele fica tentando entrar em contato com as pessoas que vivem no castelo, se apresentar às autoridades que vivem dentro do castelo, sem conseguir, até que na parte final do livro, quando ele está à beira da morte, chega a ele a notícia de que ele tem licença de ir trabalhar e morar no castelo. Mas aí já é tarde. Eu considero essa história puramente, profundamente simbólica, né? O Thomas Mann tem até uma interpretação que ele faz teológica desse romance. Eu não sei se seria bem isso, mas na minha opinião, que é simbólica, é. Para quem ainda não percebeu, eu estou falando do escritor judeu tcheco Franz Kafka, falecido em 1924. E o primeiro livro que eu resumi esse aqui foi o enredo de O Processo, que o seu amigo Max Brod publicou depois que o Kafka faleceu, em 1925. E o outro que eu fiz um resumo rapidinho agora é O Castelo, que o seu amigo Brod também publicou depois que o Kafka morreu, em 1926. Vocês consideram O Castelo e O Processo obras de fantasia? Só se forem fantasias sombrias.